Novos reforços podem estar chegando à equipe do CSA, caras novas e alguns velhos conhecidos. Você já está vendo aí no título quem são os nomes de cada um deles e vamos falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo e dar minha opinião sobre cada um deles, sobre uma possível chegada e sobre a negociação em si. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário de Azulino, meu nome é Bruno Moura e estou vindo aqui para falar mais um pouquinho da equipe do CSA e essas informações aí que algumas até foram pegaram nossos torcedores de surpresa, né, velho? Então, vamos começar falando aqui para vocês se inscreverem, né, aqui no canal. Não posso esquecer de fazer isso, senão a galera não se inscreve nem dá o like, né? Então, pô, para fortalecer aqui o nosso trabalho, dá o like aqui no nosso vídeo, dá o joinha aqui, dedinho para cima, né? E também se inscreve aqui no canal, que fortalece sempre o nosso trabalho e ajuda no nosso crescimento aqui dentro do YouTube, tá? Então, pô, vamos lá, vamos falar um pouquinho desses reforços, primeiramente de uma possível cara nova, que é o Osvaldo. O Osvaldo, gente, ele é um jogador de 34 anos, então ele já tem uma idade avançada, mas ele é um jogador de muita qualidade e que eu acho que agregaria demais o sistema de jogo da equipe do CSA. Por exemplo, se chegasse o Osvaldo, eu acho que ele seria o titular do lado direito do ataque e deixando o lado esquerdo em aberto para uma possível escalação do Lucas Barcelos, que eu acho que foi o atacante de lado que até agora mais agradou na equipe do CSA. Então, o trio de ataque seria formado por Lucas Barcelos, o Rodrigo Rodrigues centralizado e o Osvaldo no meio. Então, seria um bom nome. O que é que atrapalha um pouco essas negociações? Salário. O jogador é um jogador badalado, é um jogador de nome conhecido, então o salário dele é bastante alto. Algumas informações que eu vi, eu não posso confirmar, não tenho certeza, mas disseram que ele pediu um salário de 100 mil reais nessa fase inicial da temporada e 120 mil ao longo da Série B, que seria então um salário relativamente alto, e o CSA mandou uma contraproposta de 80 mil nesse início e 100 mil, né, na sequência da competição. Não sei até onde isso é verdade, certo? Não sei da veracidade dessas informações, só que a faixa salarial dele pode beirar essa casa aí mesmo, beirar ali os 100 mil reais, né? Eu acho que é válido, eu acho que é uma boa contratação e o CSA precisa até dar uma barganhada, né? Mas o Osvaldo é um cara que, se chegar, vai ser muito interessante aí, vai fortalecer demais a equipe do CSA. Eu acho que ele tem bola para ser titular e mudar aí o patamar desse ataque, que ainda não se encaixou nesse início de temporada. Apesar dos 3 que fez no Aliança, os 5 que fez no Jaciobá, os 3 que fez no Botafogo, são adversários que, com todo respeito, não é parâmetro para medir a qualidade do ataque do CSA nesse nível. O Botafogo talvez um pouco, mas é um time que no segundo tempo ali cansou demais, o CSA foi efetivo, né, mas também não produziu tanto assim para que o 3-0 fosse incisivo. Né? Então, eu acho que o ataque do CSA é o setor que mais preocupa a equipe. Né? Então, seria um ótimo reforço, na minha opinião, se ele viesse. Em relação à diretoria, muita gente criticando o Omar Coelho por mais uma vez falar que tá só esperando o contrato ser assinado para poder anunciar o jogador e tal, tudo. Primeiro, gente, eu acho que a torcida do CSA é muito 8 ou 80, né? Se tivesse tudo sendo tratado no sigilo, a galera ia dizer: cadê a diretoria que não dá satisfação ao torcedor? Cadê a diretoria que não fala pro torcedor? Ninguém tá se mexendo, não tô vendo a diretoria se mexer, a diretoria não quer contratar, a diretoria tá satisfeita, a diretoria amadora, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estaria todo mundo metendo o pau se a diretoria não se manifestasse. Mas aí a diretoria agora se manifesta e trabalha com transparência para o torcedor. Concordo que é transparência demais, concordo que fala demais, só que aí a galera tá, a diretoria amadora, fica anunciando as coisas antes de se concretizar, daqui a pouco tá passando vergonha, igual o caso de Jonathan Gomes e tal. A galera, tipo, reclama das coisas, reclama de tudo, né? A torcida do CSA, ela chia pra tudo, né? É impressionante. Mas, assim, nesse caso, até eu concordo com parte dessas reclamações, né? E eu acho que a diretoria do CSA, ela ainda vai encontrar esse meio termo, que é entre a transparência com o torcedor, que é necessária, e o sigilo das informações, que também são necessárias. Até se concretizar, por exemplo, uma contratação. Não pode sair anunciando a torta e a direita, né, falando para Deus e o mundo que está negociando com o jogador.
nesse caso aí agora, eu acho que o Omar Coelho de novo deu uma deslizada ali, né, ao falar sobre isso aí, porque se caso não se concretize, o Omar Coelho fica aquele de mão abanando de novo, né? Ficou esperando o jogador não quis vir e tal, e não veio, aí acabou. Eu acho que precisa ter esse meio termo, encontrar, por exemplo, como é que tá a negociação com o Oswaldo? Aí falar assim, estamos observando o jogador, é um perfil interessante, mas nada concreto até o momento, né? Então, assim, tem que ter esse meio termo, eu acho. A diretoria do CSA vai pegando o jeito, eu acho que ao longo da temporada, ao longo da gestão. Né? Eu acho que ainda não tem acho que o Omar Coelho ele tá com a tentativa, né? O pensamento de ser transparente com o torcedor, né? Falar tudo ao torcedor e tal. E às vezes não é isso que um clube precisa, certo? Mas eu acho que ao longo do tempo essas coisas ele vai alinhando e vai encontrar um meio termo ideal para esse tipo de situação, certo? Mas até lá vamos aguardar aí para ver se ele amadurece um pouco nessa questão da gestão esportiva, tá? Mas realmente vamos torcer para que essa negociação venha a dar certo. As outras negociações são duas figurinhas carimbadas aqui na equipe do CSA. Vou falar primeiro do Lucão, que é um cara que ele veio... ele meio que tratou o CSA como última opção, né? E quando o CSA deu o ultimato nele e deu uma reduzida na proposta, porque não podia mais prender a folha salarial a um cara que não sabia se ia fechar, né? Aí ele pegou e foi embora, na hora, né? Foi para o Mirassol. E o que eu soube, o que está se circulando aí na mídia, é que o Lucão, ele agora tem interesse de voltar porque está insatisfeito lá no Mirassol. Insatisfeito significa o quê? Não está sendo aproveitado, né? Não está sendo utilizado. Eu não acompanhei a equipe do Mirassol, mas surgiu essas informações e vamos repercutir isso, né? Vamos falar isso. Se o Lucão vier, é claro, vai ser um bom reforço. Eu acho que se ele vier, ele volta como um cara que é titular da equipe e pode fazer até a dupla de zaga com o Wellington, por exemplo, que ainda não estreou, vai estrear e tal, mas chegou também para ser titular. Então eu acho que Lucão e o Wellington poderia formar uma boa dupla de zaga, até porque a zaga também não traz muita confiança ainda, a saída de bola ainda não está tão segura e o Lucão poderia vir e fortalecer isso. Esportivamente falando, é isso, né? Financeiramente falando, eu acho que assim, o CSA esperou demais pelo Lucão, né? E agora é aquele negócio que eu sempre falo, é o reconhecimento, né? Não é, por exemplo, o Lucão, não, o CSA me fez crescer na carreira, porque o Lucão era escrachado em todas as equipes, né? No CSA ele chegou com olhares tortos da torcida, mas conquistou o torcedor. E aí o reconhecimento seria, pô, mesmo que eu vá abrir mão de um pequeno aumento salarial lá no Mirassol, por exemplo, vou ficar no CSA porque é onde eu posso dar certo e evoluir ainda mais no patamar que ele já está, que ele já alcançou, né? Então ele seria mais um tiro certo. Aí ele decidiu ir para o Mirassol e, olha, deu no que deu, né? Tá querendo voltar, ao que tudo indica, né? Repito, ao que tudo indica, tá querendo voltar, né? Mas aí, tipo, agora é o momento do CSA dizer assim, olha, você que sair, você não deu valor ao que a gente fez aqui, nós propomos um aumento para você, você não quis, agora o que a gente ofereceu para você, vamos reduzir, não vamos pagar mais do que você tava pedindo não, né? Então assim, bicho, eu acho que, vamos falar de percentual, por exemplo, ele ganhava, eu não sei se é exatamente isso, mas se ele ganhava 50 no CSA e o CSA ofereceu 100 para ele, né? E aí no momento que contratou o Erle, olhou para ele e disse, olha, não podemos mais pagar os 100, podemos pagar 80. E aí ele pegou e rejeitou a proposta e foi para o Mirassol. Agora se eu fosse o CSA eu diria, olha, vamos pagar 60. Quer voltar? É 60, velho. Se desvalorizou aqui, você perdeu o prestígio que tinha aqui dentro. Então, sem esse prestígio, não faz sentido a gente te pagar um salário tão alto. Então, porra, a gente pode pagar isso aqui. Quer voltar, venha, mas vai ganhar só isso. Então, assim, não tem que tá babando o jogador para ele voltar, não. Eu acho que se ele quis sair, já perdeu o prestígio dele aqui, né, com a torcida, volta de novo sob pressão por conta do tratamento que ele deu ao CSA, então a torcida já fica meio com o pé atrás com ele, mas se ele voltar e corresponder dentro de campo, com certeza ele vai ser aplaudido pela torcida, né? Mas agora, de pronto, o tratamento da diretoria não pode ser como se ele fosse uma estrela, né?
Como, por exemplo, teve a prioridade de renovação do ano passado para esse, não quis, foi embora, agora não tem mais esse prestígio, acabou já, né? A gente sabe da qualidade do potencial, pode ser um cara que se investir ele volta para cá e dê certo, ótimo, maravilha, mas também não pode ser um cara que vai ser tratado com tanto prestígio assim, como se ele tivesse tratado o CSA como ele deveria ter tratado no momento da renovação, certo? E outro nome também foi o Jordi, né, que foi oferecido ao CSA, segundo algumas informações, né, algumas informações aí na internet e alguns sites esportivos. O Jordi foi oferecido ao CSA e como ele tá fora, tá jogando em Portugal, foi oferecido ao CSA, significa que não está jogando e nem vai ser aproveitado, ou seja, não faz parte mais dos planos da equipe dele lá em Portugal. Se não me engano é o Paços de Ferreira, né? Então, assim, ele deve estar sem jogar, ele deve estar algum tempo sem entrar em campo, e não deve estar surpreendendo nos treinamentos. Então eu não sei até onde seria interessante repatriar o Jordi, trazer ele de volta, né? Poderia ser assim para ser um reserva imediato do Carné, até porque a gente sabe que o esquema de jogo do Moza é com um goleiro que sabe sair jogando, né? Então o Jordi ele não tinha tanto essa característica na Série A, pelo menos eu não lembro, mas também os treinadores que passaram por aqui, né? O Argel, principalmente, né? Que foi o que teve um retrato maior, eu acho, ao longo da competição, o Argel não trabalhava esse tipo de jogada. Então eu não sei até onde o Moza vai conseguir aproveitar ele nessa saída de bola, né? Mas então tem que ser avaliado, eu acho que seria um goleiro que teve já o respaldo da torcida aqui, não chegaria com status de titular, né? Mas ele é um cara que eu acho que tem um salário bem alto. Então, se o CSA conseguir um empréstimo pagando parte do salário dele, né, economizar até com pagando um percentual baixo do salário para o Jordi, ele chegaria aqui e seria um bom reforço. Inicialmente para ser o goleiro reserva, né, brigar pela vaga de reserva ali com o Jean, que hoje é o goleiro reserva do CSA, né? O Jean, que é do Atlético Mineiro. Então ele chegaria aí para ser um bom reforço para o gol. Aí a gente pelo menos olharia para o banco de reserva com bons olhos, né? Um cara que trabalhou muito bem aqui no CSA e que poderia ter o mesmo brilho aqui, digamos assim. Mas eu também não acho que pela quantidade de goleiros que o CSA tenha, o Jordi seja uma dos principais focos de contratação, né? A não ser que realmente, como eu falei, ele tenha o salário dividido entre o CSA e o clube dele, né? E o CSA pague um salário relativamente baixo para um goleiro que venha e que traga também a confiança de que tenha um bom nome no banco de reserva, né? Porque a gente tem cansado de sofrer com goleiros que não trazem confiança ao torcedor, né? Então a gente no ano passado sofreu com o Darley, nos anos anteriores com o Graci, com o Cajuru, com o Kaique, a gente sofreu um bocado com esses goleiros que não são titulares, né? Então seria, eu acho que talvez uma boa para ter um bom nome ali no banco de reserva quando a gente não tiver o Marcelo Carné. E talvez até, quem sabe, né, se ele chegar aqui e encaixar bem, ser um bom titular aí para a sequência do ano. Mas é isso aí, gente. Resumos aí sobre Osvaldo, Lucão e Jordi, né? Espero que eu tenha sido claro com o que eu falei, e os comentários estão abertos aqui se você tiver alguma opinião, aí alguma sugestão, algum comentário, né, até alguma discordância com o que eu falei, né? Então, fiquem à vontade para comentar, tô de olho nos comentários para a gente debater aí também, tá? Um abraço, gente, obrigado pela presença aqui no canal, tamo junto e até nosso próximo vídeo, hein? Valeu!